É tão bom, quão maravilhoso é, né? Então, estamos aqui louvando, engrandecendo, aprendendo, alinhando o nosso coração, recebendo da palavra de Deus, amém? Hoje eu vou falar sobre oração e cura, amém? Nós somos uma igreja de oração e uma igreja onde Deus opera curas e milagres. E nós vamos falar sobre isso nesta manhã. E eu quero começar abrindo lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24, na NVI, por favor. Aleluia. Esse versículo, ele é um versículo muito conhecido. Ele é muito edificante também. Eu tenho certeza que você já leu muito ele, mas nós vamos ler novamente aqui, que diz assim: portanto, eu digo que tudo que pedirem em oração, creiam que receberão e assim sucederá. Jesus está dizendo que tudo aquilo que pedirdes em como? Oração. Crendo, eu garanto que você receberá. Amém? Muitas vezes a gente fala de oração e, na verdade, a oração não é só um convite para você falar com Deus. A oração é você falar com Deus crendo que vai receber. Sabendo que a sua oração ela vai ser atendida. Porque quem garante isso? A palavra. Se a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não mente. Se a palavra diz que tudo que pedirdes em oração, crendo, você receberá. O que é que vai acontecer, irmão? Você vai receber. Amém? Então, a gente tem que ver que a nossa oração, ela tem que ter uma fé. Não uma fé manifesta nas circunstâncias que eu estou vivendo, mas uma fé declarada naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que quem Deus é. Eu oro pedindo na certeza que Deus é. Que Deus pode, que Deus faz, que Deus acontece, que Deus cumpre, que Deus promete e realiza. A minha oração é baseada nisso e não nas circunstâncias que eu estou vivendo. Eu não vou me firmar nisso que eu estou vivendo. Eu declaro para o que eu creio. Quando eu oro, o mundo espiritual se move para fazer com que você já está pedindo se manifeste no reino espiritual. Você pode até não estar vendo nos seus olhos naturais imediatamente, mas isso já se manifestou no reino espiritual. E logo, logo vai se manifestar para que seus olhos venham. Porque primeiro nós cremos, depois se manifesta. A fé, ela antecipa o milagre de Deus. A oração faz com que aquele milagre que está preparado para mim, ele se manifeste para mim. Mesmo que naquele momento eu não esteja vendo. Mesmo imediatamente, muitas vezes as pessoas, eu oro. Em primeiro lugar, você precisa orar de acordo com a palavra de Deus. Tem o jeito certo de orar. Tem como orar. Se você está no jeito certo de orar e está orando, pedindo, a palavra de Deus diz o quê? Que receberás. Irmão, é a palavra de Deus. Ela não mente, ela não gera dúvida, ela não gera confusão. É o que Deus diz, é a palavra dele. Então você se posicione em oração e creia que a sua oração ela será atendida. Você pode até não estar vendo, mas ela irá se manifestar no natural logo. Muitas vezes, irmão, até imediatamente. E se não for imediatamente, não canses, não cesses de orar. A palavra de Deus diz para a gente não cessar de orar. Orai sem cessar. Irmão, no trabalho irmão. Precisa estar toda hora de joelho, não. Você pode estar orando, conversando, orando, andando, orando, no seu trabalho, orando, lavando os pratos, orando, fazendo qualquer coisa, orando. Porque o inimigo, ele está aí, ao derredor, tentando quem possa tragar. Mas nós estamos cobertos. Ao nosso redor tem os anjos de Deus. E Ele está nos protegendo. E o inimigo não vai encontrar brecha para pegar e nem inflamar nenhum de nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre essa oração, mas num ponto de vista de cura. Nós vamos ler uma história aqui agora muito boa, que se encontra lá em Marcos, capítulo 10. Essa história vai do versículo 46
ao 52, amém? Nós vamos ver aqui uma passagem sobre Jesus e um cego, amém? Eu vou ler, a gente vai lendo e vai vendo aqui do que se trata o texto. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado a caminho, na beira do caminho, pedindo esmola. Eu quero que a gente analise essa situação aqui de Bartimeu. Por quê? Ele estava sentado à beira do caminho. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já se viu à beira de alguma coisa. Eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre a expressão de, meu Deus, eu estou à beira do abismo, a ponto de cair. Não sei se alguém já ouviu alguém falando sobre isso. E a realidade aqui desse homem, ele estava mais ou menos assim. Ele estava à beira do caminho, sentado, paralisado, pedindo esmola. E além de tudo, ele era cego. Você já viu que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, na vida das pessoas, que debilitam ele de alguma maneira? Às vezes o mundo debilita, às vezes a própria pessoa se coloca numa situação de debilitado. E às vezes aquilo paralisa a pessoa e deixa a pessoa no meio do caminho, no meio da estrada, sem saber para onde vai. Geralmente quem está no meio não sabe para onde vai. Então ele estava ali no meio do caminho, sentado, cego. Mas aconteceu algo. Vamos continuar lendo. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele ouviu que por ali estava passando um homem, mas não era qualquer homem, era quem? Jesus de Nazaré. Ele começou a gritar quando ele ouviu que era Jesus. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passando com a multidão, irmão, não era nem 2, nem 3 que seguia Jesus, não, era muitos. Mas ele tinha uma situação que ele não se estava agradando daquela situação, que ele queria mudar a situação, e ele ouviu que poderia sair daquilo que ele estava. Então, foi o que ele fez, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse ato de clamor, esse ato de gritar, de pedir a misericórdia de Jesus, ele tinha certeza que Jesus o ia ouvir. E ele gritava e ele clamava, e no versículo 47, 48 diz assim: muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. As pessoas diziam assim: Bartimeu, fica quieto. Está vendo que ele não vai te ouvir? Está vendo que ele está ocupado? Tu fica aí clamando, orando, suplicando, chamando. Tem tanta gente ao redor dele, se aquieta. Isso não dá certo para tu. Teu lugar é esse aí, tu já está aí, tu é cego, tu pede esmola, tu é miserável. Por que é que tu quer incomodar Jesus? Mas ele não se atentou, não deu ouvidos a essas palavras na vida dele. E ele, quanto mais diziam para ele: te aquieta, ele gritava: Jesus, oh Jesus, vem cá, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, Jesus o quê? Ele ouve. Foi o que a gente leu lá no versículo da oração? Se a gente pedir, ele faz o quê? Ouve. Ele responde, ele atende. Suas súplicas estão sendo atendidas, estão sendo ouvidas. Suas orações, elas estão sendo ouvidas. Suas lágrimas, elas estão sendo recolhidas. As suas petições estão sendo respondidas, mesmo que você não esteja vendo agora. Mas ela vai se concretizar, irmão. Não cesses de orar. Não cesses de orar. Não pare, não desanime, não fique no meio.
Não cesses, não pare. Vamos continuar lendo aqui, irmão, no versículo 49. Jesus, porém, chamou e disse: chamem o cego. Aí foram lá, Jesus parou, aí disse: chamem o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Jesus disse assim: vai lá. Não tem esse cego aí que está clamando por mim? Chama ele. Aí eles foram lá, um cego que estava na estrada. Fez: olha, Jesus, esse que você está clamando, que você está gritando, que você está pedindo misericórdia, ele mesmo, ele está te chamando. Meu Deus, a Bíblia diz que ele ficou assim, Aí os que falaram com ele, disse assim, anima-te, porque Jesus está te chamando. Sabe por que ele disse anima-te? Porque ele estava numa situação precária, mas ele ouviu uma boa nova. E qual era? Jesus está te chamando. Irmão, naquele momento que eles disseram assim, Jesus está te chamando, ele tinha convicção de quem o chama tem poder para fazer muito mais sobre a vida dele. Que aquele que o chama tem poder para curar, que aquele que o chama tem poder para transformar, que aquele que o chama tem o poder para transformar aquela realidade que era dele. Porque naquele momento que ele disse assim, anima-te, aquela realidade, ele não tinha sido nem curado ainda, mas ele já tinha mudado. Ele já pulou. Fez: eita, a minha realidade, ela vai ser transformada agora. Porque Jesus, aquele que te chamou, aquele que nos chamou, ele chamou Bartimeu e ele se animou porque ele tinha certeza que a vida dele nunca mais seria a mesma. Amém? Vamos continuar para ver o que aconteceu? Aí ele disse, ânimo, levante-se, ele está chamando. No versículo 50, foi assim, lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé e dirigiu a Jesus. Interessante é que quando ele disse assim, anima-te, Bartimeu deu um salto. Ele não levantou devagarzinho, não. Eu sou debilitado, pobre, velho, coitado. O pó da barata, não. Ele deu um pulo, irmão. Ele deu um pulo. Ele saltou e jogou a sua capa para o lado. Sabe por que ele jogou aquela capa? Aquela capa representava que ele era esmoléu, que ele tinha uma debilidade. Antigamente, naquela época, quando uma pessoa tinha uma debilidade, você era cego, você tinha alguma debilidade que não podia trabalhar, o governo lhe permitia você usar uma capa. Porque aquela capa estava dizendo o quê? Esse aqui é debilitado, tem alguma debilidade, e ele tem direito de pedir esmola. Então, ele era legalizado pelo governo para ser um miserável. Mas, quando Jesus chamou, e eles disseram assim, anima-te, o que foi que ele fez? Ele pulou, e ele jogou logo a capa fora. Ele jogou a capa fora antes mesmo de chegar até Jesus. Ele jogou a capa fora antes mesmo de Jesus falar com ele. Ele jogou a capa fora antes mesmo de ser curado. Por quê? Porque ele jogou a capa fora antes de acontecer. Porque ele cria, ele tinha certeza que ia acontecer. Já tinha acontecido, irmão? Não. Ele já estava perto de Jesus? Não. Ele já tinha recuperado a visão? Não. Mas quem o chamou foi aquele que não mente, foi aquele que cumpre, foi aquele que faz, é aquele que diz e resolve. Então, se Jesus está me chamando, não irei até ele com as minhas mazelas, não irei até ele com as minhas debilidades. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele vai me restaurar. Eu tenho certeza que ele vai me curar. Muitas vezes, irmão, a gente não quer ir até Jesus, não quer falar com Jesus, não quer estar na presença de Jesus, não quer preparar a mesa para Jesus, porque a gente acha, eu tenho isso. A minha circunstância não é favorável para estar aos pés de Jesus. É aí mesmo que você tem que estar nos pés de Jesus. É quando as circunstâncias não são favoráveis. É quando o medo aparecer. É quando o diagnóstico aparecer. É quando essas coisas aparecerem que você diz, não, isso não me pertence. Porque Jesus,
já tirou isso de mim. Então eu não vou me mover nas circunstâncias que eu estou vivendo. Eu vou mover na palavra dele, que a palavra dele não mente. As promessas de Deus são verdadeiras para a minha e para a sua vida. Então nós precisamos nos mover no que ele tem para nós. Foi o que ele fez. Ele jogou a capa. Essa capa velha não quero mais. Essa capa aqui não me representa mais. Irmão, ele foi até Jesus. Vamos continuar lendo no próximo versículo. O 50 diz que ele lançou a capa e se dirigiu a Jesus. No 51, Jesus diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus ao cego. O que você quer? O que você quer? Para Jesus eu tenho certeza que era muito claro, né? O que ele queria. Mas Jesus fala conosco. Ele se importa. Ele pergunta: o que você quer? Sabe? E o interessante é que muitas pessoas, às vezes, elas dizem assim: Deus pode mudar a minha vida. Não sei se você já disse isso ou se ouviu alguém dizer. Eu acho que todo mundo já diz isso. Deus pode mudar a minha vida. Jesus pode me curar. Jesus pode me restaurar. Jesus pode mudar meu casamento, restaurar a minha casa. Eu só não sei se ele quer. Eu não sei se vocês já ouviram essa história. Que Deus pode, ele pode. Que Jesus pode, creio que ninguém tem dúvida. Mas muitas pessoas incrédulas perguntam assim: mas ele quer? Só que Jesus, ele não pergunta, não tem essa questão de se eu posso. A Bíblia diz aqui, diz assim: o que você quer? O que você quer que eu faça? Poder? O que você quer? Se você quer, vai acontecer. Porque Jesus pode, mas o que você quer, ele deixou para você, então vai acontecer. Jesus pode te curar e ele quer te curar. Jesus pode te prosperar e ele quer te prosperar. Ele quer libertar a tua casa. Ele quer transformar o teu casamento. Ele quer restaurar teus filhos. Irmão, não resta dúvida, Jesus pode e ele quer. Ele quer a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Jesus, ele tem excelentes planos para nós. Irmão, Deus que deu o seu filho para morrer por mim e por você, como não vai querer o nosso bem, a nossa prosperidade, a nossa salvação, a nossa alegria, o nosso refrigério, o nosso conforto, o nosso consolo? Deus é aquele que dá clareza, ele não deixa dúvidas. Ele quer te guiar, ele quer te orientar, mesmo às vezes que você acha que está tudo escuro. E você não consegue ver um passo na sua frente, porque a sua alma está aflita. Mas clame ao Senhor, porque essa circunstância ela não vai te paralisar. Essas circunstâncias elas não vão te deixar na beira da estrada, numa debilidade, pedindo esmola. Não, porque não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou à semelhança dele. Deus te criou para desfrutar. Deus te criou para salvação. Deus te criou para que você leve Jesus para outras pessoas. É isso, irmão, e foi isso que Bartimeu estava naquele momento, todo esse episódio acontecendo ali com ele, mas tudo isso passando. Tanta coisa aconteceu no fato dele clamar por Jesus, e Jesus dizer: venha. E ele se animou, jogou a capa e foi. E quando ele chegou até Jesus, Jesus disse: o que queres? O que queres? Perguntou-lhe Jesus o cego. Respondeu: mestre, eu quero ver. Aí Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. A Bíblia diz aqui que imediatamente Jesus o curou e ele foi para onde? Foi embora? Jesus, tá bom, vou. Não, ele seguiu a Jesus.
Ele seguiu a Jesus. Ele não foi para longe de Jesus. Ele foi para perto de Jesus. E a palavra de Deus diz aqui que Jesus diz assim: a tua fé o curou. Jesus, ele tem a cura. Ele tem a solução por qualquer problema ou dificuldade que você esteja enfrentando. Jesus tem. Só que basta o quê? A gente se posicionar em fé e acessar. Nós temos uma porção de fé. Todos nós temos uma porção de fé. E nós precisamos acessar as coisas através da nossa fé. As coisas, elas estão liberadas no reino espiritual para nós. Nós fazemos o quê? Para chegar lá, pegar e trazer para cá. Aqui na igreja tem internet. Eu não sei se todos já conectaram com a internet daqui, com o Wi-Fi aberto, tá? Então, está disponível. Se eu chegar aqui e não ligar a minha internet, nada aqui, e eu não tiver internet, e for mandar uma mensagem para alguém, ou for acessar algo, eu vou conseguir? Não, não vou conseguir. Mas tem internet. Eu não estou conseguindo porque eu não estou conectado a essa internet para fazer com que eu queira, com que eu precise seja acessado. Mas ela está disponível. Então a fé é mais ou menos assim, ela nos conecta àquilo que está disponível para nós. Está disponível. A sua cura, sabia que está disponível? A sua cura está disponível. Ah, irmã, mas eu estou doente. Acesse a sua cura como, irmão? Pela fé. Acesse a sua cura pela fé, ela está disponível. Ah, irmã, meus armários estão vazios. A provisão, a prosperidade, a abundância está disponível. E por que você está na escassez? Porque você não está acessando pela fé. Você precisa acessar o que Deus já deu para você. Ah, irmã, estou com depressão. A sua alegria está disponível. Ah, irmão, não estou dormindo. A Bíblia diz, me deite logo, pego no sono. Porque só tu, Senhor, só quem? Ele me faz repousar seguro. Eu orava isso toda noite, desde os 5 anos de idade. Mãe me ensinou para orar em paz, me deite, é um versículo. Logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Se você não está dormindo, tem um sono disponível para você. E Deus te dá. Se você não está tendo paz, tem uma paz disponível para você, que Deus te dá. A Bíblia diz que a paz que Deus dá, ele excede todo o entendimento. Sabe por que excede todo o entendimento? Porque mesmo você vivendo algo aqui na terra que possa lhe afligir, mas isso não tira a sua paz, porque a sua confiança está em Deus. Se chega um diagnóstico, você tem certeza, irmão, eu vou declarar, eu estou negando a realidade. Não. Você está declarando a realidade que Deus tem para você. É essa a realidade. Não, eu não aceito. Eu declaro que eu sou sarada e curada. Eu declaro que eu sou saudável. A irmã está passando por isso. Recebeu um diagnóstico, mas eu não aceito. E eu vou declarar até que aconteça. E acontece, irmão. A fé, ela funciona. O louvor, por favor. A fé, ela funciona. Ela funciona comigo, ela funciona com você. Ela funciona porque Deus disse. E se Ele disse, é. E se Ele disse, está feito. E se Ele prometeu, é garantido, irmão. É garantido. Então vamos usar a nossa fé para cura. Vamos usar a nossa fé para a libertação. Vamos acessar isso que Deus já disponibilizou para nós. Vamos acessar tudo isso que já está no mundo espiritual, só esperando a gente. Ó. Eu pego a minha fé, vou lá. Eita, cura, busco, trago. Eita, agora é meu casamento, preciso restaurar. Restauração de casamento. Você só precisa buscar em Deus. Que Deus já tem para você. Tudo aquilo que Ele já disponibilizou para você. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero que você, quando sair daqui esta manhã, saia com a certeza que você não precisa estar à beira do caminho, nem debilitado, nem frustrado.
nem colocando capas que querem colocar em você. Coisas que querem empurrar você. Você não é, você não pode, você não consegue, você não vai. Não aceite nenhuma dessas capas. Nenhuma dessas capas é para você. Nenhuma delas é para você. Você dê um salto igual o Bartimeu fez. Arranque essa capa de coitadinho. Arranque essa capa de que não pode. Arranque essa capa de que não tem. Dê um pulo, dê um pulo, dê um pulo. Oh, Senhor, levante suas mãos. Vamos adorar o Senhor agora, porque Ele é digno.